Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com a rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Vitória e Fluminense. O Vitória no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do Fortaleza jogando fora de casa. Já o Fluminense perdeu de 1-0 do Corinthians jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Fluminense teve derrota pro Lanús na Copa Sul-Americana. Já o Vitória teve a semana inteira livre para trabalhar. O Vitória está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Fluminense está na 10ª colocação. Tenta uma vitória para subir posições. O Vitória vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Fluminense vem de 3 rodadas sem saber o que é vencer no Brasileiro. E vem de mais 4 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Fluminense novamente deixa de poupar titulares pensando na Copa Sul-Americana meio de semana. O Vitória precisa somar pontos, joga diante do seu torcedor. Gol de Vitória para essa partida, 1-0, gol do Renato Kaiser. Agora vamos falar de Botafogo e Atlético Mineiro. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 3-3 contra o Mirassol jogando em casa. Já o Atlético Mineiro empatou em 1-1 contra o Santos também jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. O Botafogo teve jogo atrasado do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, onde empatou como já mencionado. Já o Atlético Mineiro teve empate contra o Bolívar na Copa Sul-Americana. O Botafogo está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter no G6. Já o Atlético Mineiro está na 13ª colocação, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Botafogo vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada, e de mais 3 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Atlético Mineiro vem para essa partida 6 jogos sem saber o que é vencer na temporada, e vem de mais 4 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Duelo de dois times em crise, dois times que precisam voltar a conquistar resultados dentro do Campeonato Brasileiro. Pela pressão nos dois times eu poderia facilmente ir no empate para esse jogo, mas eu vou dar um voto de confiança no Botafogo pelo fator mando de campo. Eu vou de 1-0 Botafogo, gol do Alex Telles. Agora vamos falar de Ceará e Bahia. O Ceará no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra o Vasco jogando fora de casa. Já o Bahia perdeu de 2-1 do Cruzeiro jogando em casa. O Ceará está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Bahia está na 6ª colocação, tenta uma vitória para se manter no G6. O Ceará vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Já o Bahia vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2021 não perde do Ceará. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Ceará atravessando sua pior sequência de resultados na temporada. Bahia precisando dar uma resposta após vir de 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Vou de Ceará para esse jogo, 2-1. Gol de Pedro, Raul e Paulo Baia para o Ceará. E para o Bahia eu vou no gol do Sanabria. Agora vamos falar de Palmeiras e Fortaleza. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 4-1 Internacional jogando em casa. Já o Fortaleza venceu por 2-0 Vitória jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Palmeiras teve vitória contra o River Plate na Libertadores. Já o Fortaleza teve a semana inteira livre para trabalhar. O Palmeiras está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Flamengo, que é o líder da competição. Já o Fortaleza está em 19º. Não tem como sair da zona de rebaixamento nessa rodada, então o Fortaleza tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. O Palmeiras vem para essa partida 10 rodadas sem saber como a derrota no Brasileiro. Vem de mais 4 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. Já o Fortaleza vem de 14 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa na temporada. Tenta sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. E vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2021 não vence o Palmeiras no Allianz Parque. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Fortaleza vai vir com a confiança retomada após ter voltado a vencer na última rodada? Sim, mas pela ótima fase do Palmeiras e pelo Palmeiras vir de boas atuações, eu vou numa vitória e numa goleada do Palmeiras para esse jogo. Eu vou de 4-1 Palmeiras, 2 gols de Vitor Roque, 2 gols de Flaco Lopes pro Palmeiras, e pro Fortaleza eu vou num gol do Breno Lopes.
Agora vamos falar de Mirassol e Juventude. O Mirassol no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 3-3 contra o Botafogo jogando fora de casa. Já o Juventude perdeu de 2-0 do Flamengo jogando em casa. O Mirassol está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não tem como subir posições, então o Mirassol tenta uma vitória para não cair posições nessa rodada. Já o Juventude está na 18ª colocação, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Mirassol vem para essa partida invicto, jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Vem de 5 rodadas sem saber como a derrota na competição. E vem de mais 10 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Juventude precisando recuperar pontos de uma derrota em casa. Enfrenta o Mirassol que vem embalado, vem de boas atuações. Vou no favoritismo do Mirassol para esse jogo. Eu vou de 2-0 Mirassol. Gols de Shailon e Edson Carioca. Agora vamos falar de Sport e Corinthians. O Sport no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou 1 contra o Bragantino jogando fora de casa. Já o Corinthians venceu por 1-0 o Fluminense também jogando fora de casa. O Sport está na 20ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não tem como sair da zona de rebaixamento e muito menos da lanterna nessa rodada. Mas o Sport tenta uma vitória para reduzir a diferença pelos seus times que estão fora do Z4. Já o Corinthians está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para subir posições. O Sport tenta sua primeira vitória em casa nesse Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 4 rodadas sem saber como a vitória na competição. Vem de mais 13 jogos sem saber o que é vencer em casa na temporada. Já o Corinthians vem de 5 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de 3 vitórias consecutivas jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Corinthians vai ter os desfalques do Garro e do Guinegão? Sim. Mas mesmo com os desfalques desses dois jogadores, eu acredito que o Corinthians tenha condições de ir em Recife e sair com 3 pontos diante do lanterna do campeonato. Eu vou de Corinthians para esse jogo, 1-0, gol do André Ramalho. Agora vamos falar de Flamengo e Vasco. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-0 o Juventude jogando fora de casa. Já o Vasco empatou em 2-2 contra o Ceará jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Flamengo teve vitória contra o Estudiantes na Libertadores. Já o Vasco teve a semana inteira livre para trabalhar. O Flamengo está na 1ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para aumentar cada vez mais sua vantagem na liderança. Já o Vasco está na 15ª colocação. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Flamengo veio para essa partida invicto, jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Vem de 10 jogos sem saber como a derrota na temporada. E vem de mais 5 jogos sem saber como a derrota no Maracanã. Já o Vasco vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota na temporada. E vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2023 são 11 jogos sem saber o que é vencer o Flamengo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Vasco precisando dar uma resposta após ter deixado a vitória escapar no último jogo contra o Ceará. Enfrenta um Flamengo que vem embalado, vem de boas partidas. Vou de Flamengo pro clássico, 3-2. 3 gols de Pedro pro Flamengo e pro Vasco eu vou no gol do Coutinho e Ryan. Agora vamos falar de Internacional e Grêmio. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 4-1 do Palmeiras jogando fora de casa. Já o Grêmio perdeu de 1-0 do Mirassol jogando em casa. O Internacional está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para subir posições. Já o Grêmio está na 14ª colocação. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Grêmio vem para essa partida 3 rodadas sem saber como a vitória no Brasileiro. Já o Internacional vem para essa partida defendendo um pequeno tabu no Clássico. Desde 2023 são 8 jogos sem saber como a derrota para o Grêmio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Duelo de 2 times que vem em crise dentro do Campeonato Brasileiro. Roger Machado e Mano Menezes pressionados no comando técnico das duas equipes antes do Clássico. Pelo Internacional precisa dar uma resposta após a goleada sofrida no último jogo e jogar diante da sua torcida no Beira-Rio, eu vejo o Internacional com um pouco mais de obrigação de vencer esse Clássico. Eu vou de Internacional pro Grenal, eu vou de 2-1 Internacional. Gols de Alan Patrick e Vitão pro Internacional. E pro Grêmio eu vou num gol do Arthur. Agora vamos falar de Santos e São Paulo. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou 1 contra o Atlético Mineiro jogando fora de casa. Já o São Paulo venceu por 1-0 o Botafogo jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O São Paulo teve derrota na Libertadores para a LDU. Já o Santos teve a semana inteira livre para trabalhar. O Santos está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Já o São Paulo está na 7ª colocação. Tenta uma vitória para entrar no G6. O Santos vem para essa partida 4 rodadas sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro.
Já o São Paulo vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é vencer fora de casa na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Santos que precisa recorrer ao caminho das vitórias dentro da competição. Do outro, um São Paulo que precisa mostrar poder de reação após a derrota na Libertadores meio de semana. Vou de São Paulo pro Clássico, 2-1. Gol de Rigoni e Luciano pro São Paulo. E pro Santos eu vou no gol do Neymar. Agora vamos falar de Cruzeiro e Bragantino. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 Bahia, jogando fora de casa. Já o Bragantino empatou em 1 contra o Sport jogando em casa. O Cruzeiro está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Flamengo, que é o líder da competição. Já o Bragantino está na 8ª colocação. Não tem como subir posições nessa rodada, então o Bragantino tenta uma vitória para não cair posições. O Cruzeiro vem para essa partida 6 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vem de 5 vitórias consecutivas. E vem de mais 3 jogos sem saber qual é uma derrota jogando no Mineirão. Já o Bragantino vem para essa partida, vem de 6 derrotas seguidas jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se esse Bragantino não foi capaz de segurar uma vitória contra o Sport jogando em casa, que é o lanterna da competição, o que dirá que esse Bragantino vai chegar no Mineirão e segurar o Cruzeiro? Eu vou numa vitória do Cruzeiro para esse jogo, 3-2. 2 gols de Caio Jorge, 1 de Gabigol pro Cruzeiro. E pro Bragantino eu vou num gol do Sacha e Eric Ramírez. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando um like, compartilhando, comentando. Você pode ter demais pra mim. Ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada.